Vamos então iniciando o estudo do livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, trazendo aqui as suas orientações, as suas instruções, o Chico na psicografia dessa obra. Bom, o Caminhos de Volta, é um livro que tem aqui 40 mensagens, trazendo espíritos diversos, né? Na maioria, Emmanuel sempre presente. Então nós temos aqui Cornélio Pires, Maciel Monteiro, Dr. Bezerra de Menezes, temos aqui Epifânio Leite, Irmão X, Casimiro Cunha, Maria Dolores e André Luiz, né? Então, cada um deles trazendo para nós aqui essas orientações importantes sobre esses temas, né, que são temas do dia a dia, que eles estão, aqueles amigos, né, que formavam aquele grupo de estudos, estavam vivenciando, os visitantes que participavam, né, além também de temas importantes do mundo que nós vivíamos, que nós vivemos, né, também ali do mundo que eles viviam, como também do mundo que nós vivemos, né. Por exemplo, falando sobre cremação, né, aquela orientação clássica de Emmanuel, falando sobre esse tema, falando para nós aqui sobre vocação dos filhos, mutilações congênitas, acidentados da alma, parentes enfermos, quase suicida, especialmente a mulher, aqui trazendo também em determinadas datas, nossos queridos irmãos ateus, enfim, temas diversos aqui que vão sempre nos ajudando no nosso esclarecimento, vendo aqui a doutrina espírita, que é o mais importante, né, vivenciada na prática do dia a dia do nosso cotidiano. Então, essa aqui é a nossa proposta com esse livro, né? Mais um livro, como nós comentamos, né, mais um livro da grande lavra, né, do Chico, mais um livro desconhecido, né? Então, mais um daqueles livros que ninguém ouviu falar, que ninguém nunca leu, que ninguém conhece. E nós aqui temos essa proposta, né, de trazer esse livro como incentivo para que a gente continue também buscando nas obras do Chico outros conhecimentos importantes, né, conhecimentos que vieram ou viriam para nos auxiliar cada vez mais, né, nesse nosso aprendizado, mas, né, que infelizmente a gente acaba ficando preso dentro sempre daquele círculo de estudo que sim, certamente tem o seu valor, mas certamente nós podemos também ampliar para conhecermos muito mais daquilo que o plano espiritual pode nos oferecer. Então, esse aqui é a nossa proposta para esse nosso livro. Bom, começando aqui com a introdução, um prefácio, na verdade, de Emmanuel, intitulado exatamente Caminhos de Volta. E ele diz assim, deixa eu só abrir aqui certinho. Vamos lá. Aqui a gente vai estudando também, né, 1 ou 2 temas por dia, dependendo do conteúdo, né? Então a gente vai aproveitando o nosso tempo da melhor forma. Então, Caminhos de Volta. Emmanuel traz essa introdução. Ele assina em Uberaba, no dia 30 de outubro de 1975. Diz assim: os pioneiros dos descobrimentos de novas glebas do planeta sempre deixam sinais nos caminhos de volta, especialmente para os companheiros que lhes seguem as pegadas para o destino então atingido. Aqui uma inscrição, ali um tronco gravado, adiante um momento de fé, um monumento de fé, mais além uma construção pequena e rústica. Este livro é uma coleção de marcos para a viagem humana ante os continentes diversos da espiritualidade. Constituído de páginas materializadas com forças da alma, somos daqueles que as oferecem aos leitores amigos por modestos sinais nossos, os que já deslanchamos para a jornada de trabalho novo, rumo ao mais alto. Possam elas, com as nossas notícias, reconfortar e esclarecer corações, com o aceno da fraternidade, com a luz da esperança, são os nossos votos, rogando a Jesus, o Mestre Excelso, a todos nos inspire e nos abençoe. Então, Emmanuel, trazendo para nós esse prefácio, mostrando aqui para nós qual é a proposta do livro, né? Que aqueles que já viveram aqui no nosso mundo e voltam para o plano espiritual, deixam então esses pequenos sinais, trazendo aqui
gotas de luz para o nosso melhor entendimento, né? Bom, o primeiro tema para nós aqui, imperfeição e serviço. Na introdução diz assim para nós: nossa reunião para os deveres da assistência foi precedida de comentários sobre os problemas da imperfeição humana em relação ao serviço espiritual. Explanávamos sobre erros e lutas, esforços e fracassos em nossos serviços de tarefeiros da doutrina espírita, quando fomos convidados aos estudos e preces programados. O Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a exame o item 12 do capítulo 24, e após a preleção, com a cooperação dos amigos presentes, foi o nosso Cornélio Pires, o mensageiro espiritual, que nos deu a página da noite. Trata-se de uma resposta à jovem consulente que lhe pedia, em carta, uma diretriz sobre o seu ingresso em tarefa espírita cristã. Então aqui, nos trabalhos rotineiros, né, que toda semana acontecia, naquele grupo de estudos, como a gente sempre lembra, a reunião acontecia, o estudo se desenvolvia, e depois então o Chico trazia, né, sempre a psicografia de acordo com a necessidade do grupo. A maioria das mensagens eram relacionadas com o tema estudado, mas nós encontramos já, naqueles livros que nós estudamos, mensagens que eram bem direcionadas a alguém presente, ou a um grupo presente, ou alguma situação que aconteceu, né? Basta a gente lembrar que nós tivemos aquele caso, né, que foi bastante marcante para nós, daquele jovem que era um detento e que ele tinha sido conduzido ali, né, tinha dado permissão para que ele saísse da prisão onde ele se encontrava e fosse encontrar com os pais no centro espírita. E a presença desse jovem acabou causando um certo desconforto entre os presentes, que inclusive criticaram a postura do Chico de estar junto daquela família, né, ali dando a recepção para aquele jovem, e ele era um criminoso. Não se fala, né, qual era o crime que tinha sido praticado, mas enfim, ele era um criminoso e, portanto, ali o grupo acabou rejeitando a presença dele. E a mensagem foi direcionada para essa circunstância, e não para o tema que tinha sido estudado. E dentre outros casos que foram surgindo, né? Segura aí, Elcio. Então, aqui nós temos, então, nesse grupo foi tratado desses temas, né, sobre a imperfeição humana em relação ao serviço espiritual. Aquilo que é um tema bastante recorrente, né, porque nós colocamos, por exemplo, imaginando que aqueles que trabalham, seja no centro espírita, seja numa fileira de uma outra religião, nós imaginamos que esses trabalhadores têm que ser perfeitos para fazer o trabalho. Então, aqueles que são imperfeitos, aqueles que trazem ainda as suas tendências negativas, os seus vícios, as suas dificuldades, né? Claro que não tratamos de grandes imperfeições a ponto de comprometer o trabalho, mas nós falamos de pessoas comuns que se dedicam a um trabalho, esse serviço espiritual de qualquer natureza, seja, por exemplo, através da mediunidade, seja através de um trabalho assistencial, de um grupo de estudos, como todos nós aqui estamos hoje, cada um de nós aqui trabalhando numa determinada tarefa, e nem por isso nos tornamos santos por isso, né? Mas o trabalho é exatamente para nos conduzir nesse processo de aperfeiçoamento. E diante dessa discussão, como foi colocado, né, explanávamos sobre erros e lutas, esforços e fracassos em nossos caminhos de tarefeiros da doutrina espírita. Né? Então, nessa mensagem aqui, quando o trabalho começou, veio exatamente aqui para exame esse item número 12 do capítulo número 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Fabi. E essa mensagem ela é bem interessante porque ela é aqui do capítulo número 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o tema número 12, o item número 12, não são os sãos que gozam saúde, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Né? Então aqui veio esse trecho bem interessante, que nós já estudamos aqui, né, oportunamente, que fala sobre essa faculdade, né? Então, a faculdade mediúnica. Né? Então aqui
no trecho do Evangelho, em São Mateus, capítulo número 9, diz assim, né, estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e os discípulos. O que fez os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos, como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus, não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aqui depois nesse tema, né, um tema um pouco longo, a gente nem vai fazer a leitura dele aqui completa, né, mas ele coloca, né, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo de maior merecimento. Aí depois Kardec traz aqui uma explicação falando sobre os atributos orgânicos, né, da mediunidade, mas o que ele fala exatamente aqui é a oportunidade, que aqueles que trazem a mediunidade como faculdade, né, como instrumento de aperfeiçoamento, têm exatamente esse propósito, fazer com que através do estudo, através da disciplina, através do exercício da caridade, do amor ao próximo, haja o aperfeiçoamento do médium. Então, como a gente sempre lembra, né, a mediunidade, nesse caso aqui, ela vem como uma mediunidade missionária, mediunidade expiatória, mediunidade provatória, né? Então, cada um ali vivenciando a mediunidade de acordo com suas necessidades e também capacidades. Mas a grande maioria daqueles que são contemplados, né, com a mediunidade, né, essa é a ideia inicial, contemplados, né? Mas na verdade aqueles que trazem essa atribuição da mediunidade como instrumento de aperfeiçoamento, passa ali por um trabalho bastante intenso, muitas vezes um trabalho bastante sofrido para que essa mediunidade seja disciplinada, seja equilibrada para que ele possa ter uma vida feliz. Então, sem esse esforço, sem esse trabalho de transformação, a mediunidade se transforma realmente em um grande flagelo para esse espírito, para esse indivíduo. Então, ali, corrigir os seus vícios, estabelecer a disciplina, ampliar ali a sua compreensão e a visão a respeito das questões do mundo físico, do mundo espiritual. Então, é um trabalho constante, assim como também a gente pode estender para outras situações. Há aqueles que são convidados e abraçam um trabalho, por exemplo, social, um trabalho caritativo, em que o contato com a dor do semelhante vai ser exatamente ali o despertar da sua consciência. Caso ele não aproveite essa oportunidade, claro que ele terá ali, né, os resultados negativos, que depois ele terá que responder por isso, pela oportunidade que teve e pelo trabalho que não fez, né, de acordo com a sua programação reencarnatória. Mas nesse caso ele tem a oportunidade de se aprimorar. Então a ideia de que aqueles que atuam num trabalho, por exemplo, num trabalho espiritual ou num trabalho religioso, na maioria das vezes, né, mas um trabalho espiritual de uma forma mais ampla, a gente sempre vai lembrar que esse trabalho espiritual mexe com valores profundos que o espírito precisa transformar. E ali, então, dentro das condições em que ele se apresente, ele será capaz de colocar os seus potenciais intelectuais, colocar ali os seus esforços, né, colocar ali os seus valores, para que aquele trabalho seja alcançado. E dentro de uma visão mais ampla, ele fará parte de um grupo em que ele vai colaborar para que esse trabalho se desenvolva. Portanto, nesse caso, ele terá sempre a oportunidade de se esclarecer e de moldar o seu caráter. E moldando o seu caráter, ele consegue também se transformar espiritualmente, obviamente, né? Então, por isso aqui a mediunidade, assim como outras tarefas, também surge como oportunidade de grandes transformações. O Elcio lembrou lá em cima, né, que no caso da mediunidade, né, ser procurado constantemente através do pensamento, né, então os próprios sintomas que se afloram
também de uma forma tão contundente, acaba trazendo essa angústia, essa agonia para aquele médium que não consegue se orientar dentro da mediunidade, né? Bom dia, professor, bom dia, embaixador. Então, enfim, aqui então o que é trazido para nós foi esse tema que foi trabalhado. E aí então Cornélio Pires, vendo ali, né, a solicitação, porque olha que interessante, né? A jovem foi enviada por carta, né, uma solicitação para falar sobre como ela poderia trabalhar na seara espírita, na cristã, trazendo ainda tantas imperfeições. O tema falava exatamente sobre isso, né? Não são aqueles que não são os sãos, né, que precisam de médico, mas são os doentes, e esse médico vem exatamente ali através, né, do trabalho feito por Jesus, trazendo para nós ali os ensinamentos, e a oportunidade que se tem de trabalhar na sua seara, né? E aí então, Cornélio Pires veio e trouxe para nós então essa mensagem, né? Que veio através aqui de um poema, tão bacana, como sempre, né? E ele falava para ela, né? Então aqui no final, né, a mensagem dele trata-se de resposta à jovem consulente que lhe pedia em carta alguma diretriz sobre o seu ingresso em tarefa espírita cristã. E o título do poema, então, é Seria Pior. Vamos a ele. Diz você, Maria Clara, que receia compromisso, teme abraçar o Evangelho e ser errada em serviço. Que fazer, Cornélio amigo, diz você humildemente. Humana assim, tal qual sou, não posso ser diferente. E ele diz, se cooperar com Jesus realmente fosse assim, nesse caso já não sei o que seria de mim. Posso afirmar, e no entanto, se a minha visão não erra, Jesus, estando entre nós, veio amparar-nos na terra. Veio acolher as criaturas e, procurando entendê-las, não nos conta houvesse andado num carro feito de estrelas. Tarefa somente dos sábios? Não admita essa história. O céu não traça a exigência de grandeza obrigatória. Observe as gradações em que a planta se mantém. Semente, ramos e flores, depois é que o fruto vem. Todo serviço que implique em luz espiritual reclama que se comece fugindo à força do mal. Quem foge ao mal acha o bem reforma a pessoa. Quem permanece em serviço, o serviço aperfeiçoa. De certo temos irmãos, além de nódoas e crises, são eles os companheiros melhores e mais felizes. Entretanto, esses mentores, em extensa maioria, passaram na provação que hoje nos desafia. Eles, porém, ante os céus, não se elevaram em vão. São agora os benfeitores que nos estendem a mão. Trabalhe, não esmoreça. Trabalho é a nossa oficina, oficina de progresso, na paz da bênção divina. Quanto a mim, prosseguirei, de servo errado e menor. Se com trabalho estou fraco, sem ele estarei pior. Né? Então, Cornélio Pires, assinando essa mensagem, o próprio título dela, né, seria pior. E realmente, né? É lindíssimo, né, Elcio? Então, através desses versos, né, ele vai trazendo exatamente isso, mostrando que para toda grande jornada, né, sempre tem ali um primeiro passo. E muitas vezes nós iniciamos nessa tarefa trazendo ali as nossas dores, trazendo as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? E aí então começamos um trabalho como esse. E participando de um trabalho em que não é a remuneração que faz a diferença. Porque dentro do mercado de trabalho você se esforça aplicando ali o seu conhecimento, né, o seu compromisso com aquele trabalho, e em troca você recebe uma remuneração, uma troca simples. Você cumpre a sua obrigação e em troca você recebe aquilo né, que foi contratado para que você trabalhasse. Quando a gente fala do trabalho espiritual é diferente, porque o trabalho espiritual ele é voluntário, ele depende de boa vontade. E mais do que isso, ele traz já no seu bojo, né, na sua essência, a necessidade de nós investirmos os nossos melhores valores. Não é possível que alguém traga
todas as suas viciações e aplique, mesmo que por obrigação, mesmo reclamando, mesmo trazendo ali um desequilíbrio no ambiente, que ele consiga fazer um bom trabalho nessa área. Né? Ele pode ser competente numa área técnica em que o intelecto prevalece, mas nesse caso é necessário que ele trabalhe com amor, né, Sandra? Então, através desse melhor sentimento, ele vai conseguir fazer com que o trabalho cresça e ele também cresça junto com esse trabalho. E quanto mais ele persevere nesse caminho, maior é a transformação que ele vivencia. Então, todos nós, de um modo geral, né, iniciamos nessa tarefa, nós que somos espíritas, né, o princípio do espiritismo é exatamente esse, né, de trabalhar sempre, né, trabalhar e estudar são dois caminhos essenciais para todo bom seguidor do espiritismo. Né? Eu falei bom seguidor, não falei que ele é um seguidor bom. Né? O bom seguidor é aquele que abraça porque gosta, faz realmente com sinceridade. Né? Mas acontece que ele, na sua personalidade, nos seus valores, ainda passa por esse trabalho de transformação. Então nós iniciamos, né? Olha, em casa eu não consigo ser a mesma coisa que eu sou no centro espírita. E aí então Cornélio Pires lembra para nós, né? Imagina se você nem fosse espírita, então como é que seria a sua casa, né? Então, no dia a dia a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo esse novo conhecimento, a gente vai observando, né, tendo contato constante com os ensinamentos que chegam para nós por parte dos instrutores espirituais. Estarmos em contato com os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos que trazem ali o mais alto quilate nos seus valores. Né? Então nós vemos aquele modelo, e aí tudo aquilo que nós fazemos contrário a esse modelo, nos chama atenção, e geralmente nos chama atenção com um peso na consciência. Porque se eu abraço uma causa em que há necessidade desses melhores valores, e eu me comporto de um modo contrário, essa incompatibilidade vai ou me fazer sofrer, caso eu queira perseverar nessa área e não consiga me transformar, ou eu simplesmente me afasto e sigo o meu caminho, né, errante, como um errante pela vida, aprendendo através do sofrimento, através da dor. Então esse caminho ele sempre começa, né? Nós iniciamos então com esse aperfeiçoamento, né? Por isso que o trabalho que a doutrina espírita nos propõe, que é um trabalho voluntário, né, ele tem como essência a laborterapia, né, que os espíritos sempre insistem em falar para nós, né, que você deve se envolver com um trabalho no bem, um trabalho dentro em que você tem a oportunidade de ter contato com a dor das pessoas. É uma estratégia muito valiosa que diz para nós que através do trabalho, onde nós temos o esforço, a dedicação, naturalmente a transformação vem. Né? A nossa mente fica ocupada, as nossas mãos ficam ocupadas, há a necessidade de nós nos transformarmos para assimilarmos melhor, né, a essência do trabalho. Então, tudo isso funciona realmente como uma grande terapia. E muito mais do que uma terapia psicológica, uma terapia espiritual. Porque somente através do investimento desses nossos esforços, nós seremos capazes de ver o seu resultado. É aquela plantinha, como o Cornélio Pires trouxe para nós, que ele começa, né, com a semente que cria suas raízes, o caule, as folhas, e somente depois que vem as flores para embelezar e o fruto, que é o alimento, que é o principal. A mesma coisa acontece conosco, né? Muitos de nós somos sementes ainda, né, daquele modelo que tinha antigamente. Antigamente não, né, das experiências que nós fazíamos antigamente, colocando aquele feijãozinho naquele algodão molhado. Aí começa a abrir o feijão, aparece aquele pequeno broto. Muitos de nós somos ainda pequenos brotos, trabalhando ainda para poder crescer, para poder vencer a resistência da terra, né? Para poder chegar ali e alcançar a luz. Essa terra, na verdade, é tudo aquilo que nós acumulamos durante tantas e tantas encarnações de trabalho que nós realizamos, muitas vezes com desvios, com equívocos, com quedas, né? E nós estamos agora conseguindo vencer. É um caminho ainda muito grande a ser percorrido, mas toda grande jornada, mais uma vez, começa no primeiro passo. E nós já demos, não apenas o primeiro passo, mas já demos muitos passos, embora esse caminho seja ainda muito prolongado. O Fabi colocou lá em cima, às vezes a gente foca tanto no resultado, quer tanto resultado, que esquece que é a experiência que ensina. Né? Tem essa, né, aquela visão que é colocada também, Fabi, que não existe caminho para a felicidade.
né? A felicidade é o próprio caminho. Então, muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu tenho que trabalhar arduamente porque eu quero ser feliz. E ele se esquece que durante o trabalho que ele realiza, a felicidade já vem sendo construída. A felicidade já vem se desenvolvendo, né? Então, não esperemos que, como Jesus coloca para nós, que a felicidade não é desse mundo. Realmente, né, o estado de felicidade plena não é desse mundo. Mas certamente é aqui, no nosso dia a dia, nesse trabalho contínuo que nós vivenciamos aqui, o trabalho que acontece, o trabalho doméstico, o trabalho profissional, o trabalho espiritual que nós fazemos em todas as esferas, é através desse trabalho que gradualmente essa felicidade vai sendo construída. Né? Porque se a felicidade plena é aquela árvore frondosa, aquela árvore enorme, ela começou a crescer no momento em que a semente começou a germinar. Ela já trazia em si um estado latente de felicidade, porque aquela semente estava viva. Ela só precisava de oportunidade para começar a se desenvolver. E nós estamos agora aqui já apresentando, né, as primeiras folhinhas para crescermos, para depois chegarmos no resultado daquela grande árvore que produz os seus frutos. Então temos ainda que caminhar, com toda certeza, mas o caminho já está sendo feito e, portanto, a felicidade já está sendo construída. Angelina lembrou aqui, né? Deus colocou sementes em cada um de nós. Florescer como luz é uma tarefa do coração, de fato. Né? Então estamos aqui nesse trabalho contínuo. Né? O Elcio lembrou aqui também, né? Jesus ensinou que o caminho é árduo, né? E é necessário para nós que estamos nesse planeta. Né? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, não tenhamos dúvida. Então, Cornélio Pires deixou essa belíssima mensagem, né? Esse belíssimo poema para Maria Clara, né, que mencionou o nome da jovem que trouxe, né, o que ela tem que fazer para poder iniciar o trabalho. Né, que é muito interessante também, que muitas pessoas perguntam, o que eu preciso fazer para ser espírita? Nós já recebemos solicitações, assim, habitamos, né? Obrigado. Então, pessoas que perguntam, né, o que eu posso fazer para ser espírita? Como se ela precisasse passar por um ritual, como se ela precisasse ter algum requisito, enviar um currículo previamente, né, para ser aprovada, para ser espírita ou não. E, na verdade, o que a doutrina espírita ela não cobra de nós, né, nenhum tipo de pré-requisito. Ela apenas oferece uma proposta de transformação e é exatamente abraçarmos essa proposta e nos dedicarmos com esforço a essas realizações que vão naturalmente promovendo a nossa transformação. Né? Geralmente nós nos habituamos a ver as religiões tradicionais a terem ali o seu ritual de passagem. Né? Então é um batismo, é uma profissão de fé, é um outro tipo de prática, né? Que cada religião tem a sua. E aí então é colocado para nós, né, que a partir daquele momento, quando você passa por esse ritual, você já se transforma num adepto daquela religião. Né? E a doutrina espírita não. Né, como lembram, né, o Espírito de Verdade, né, que Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece esse verdadeiro espírita, né, pelo esforço, né, que ele empreende, né, para dominar as suas más inclinações, pela transformação moral que ele consegue vivenciar. Então não é uma questão de rótulo, é uma questão de princípios. Então, para nós que somos seguidores da doutrina, né, o que vai nos chamar a atenção vai ser exatamente ali a transformação que nós vamos vivenciar durante o caminho que nós estamos alcançando. A ideia de que eu estarei no paraíso, quando eu chegar no outro lado, o paraíso já está sendo construído. Porque o paraíso não é um lugar no plano espiritual, é um estado de espírito. E quando nós, então, nos dedicamos a essas tarefas, que é parte dessa grande terapia que nós estamos vivenciando, esse momento, esse estado paradisíaco está sendo diariamente construído dentro de nós. No momento em que nós nos silenciamos diante de uma desavença, no momento em que nós compreendemos a imperfeição do outro, no momento em que nós somos capazes de perdoar e se auto-perdoar, no momento em que nós vemos a necessidade do outro e temos a coragem de estender a mão. Tudo isso são valores que vão se aprimorando exatamente pela vivência dentro dessa doutrina. Né? Do Doutor para nós ali, versinhos, né? Obrigado pelos amigos do outro lado. Né? Abra a nossa porta. Jesus está presente. Você é um espírito, igual a nossa gente.
A casa de luz, o caminho está certo. A porta que entraste é o centro e o centro o seu presente. Né? Então está aqui para nós essas reflexões importantes, né, através de versos, que mostram exatamente isso. Então, essa porta que nós temos que abrir, que é para a porta da decisão que nós tomamos de abrir a porta, porque não é a porta em si, mas o ato de nós decidirmos abrir essa porta, de aceitarmos essa vontade de transformar, né, de aceitarmos essa transformação. E aí vem o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia. Temos a feliz oportunidade, né, de todos os dias, né, falarmos sobre isso, de todos os dias conversarmos, refletirmos sobre isso, e quando nós levamos esse aprendizado, trazido aqui pelos nossos livros, para o nosso dia a dia, aplicando isso no nosso cotidiano, certamente nós estamos fazendo com que cada uma das sementes que foram colocadas em nossas mãos sejam bem plantadas. Né? No Evangelho tem até uma passagem muito bacana que fala daquelas sementes, né? As sementes foram lançadas, né? Aqueles grãos de trigo, se eu não me engano, então caíram ali na parte pedregosa, ou ali no meio de um espinheiro, caíram no lugar seco, e alguns caíram em terras férteis. Todos os dias, né, nós falamos em gotas de luz, mas nós também aqui podemos dizer que são sementes de luz. Cada dia nós saímos daqui com um saquinho com algumas sementes. Né? O que nós fazemos com essas sementes? Será que nós plantamos? Se nós plantamos essas sementes, nós temos também a obrigação de cuidar, regar, adubar, para que ela possa se desenvolver. Porque se nós jogamos essa semente no chão e abandonamos, elas podem secar, elas podem ser ali envolvidas, né, por ervas daninhas que vão prejudicar o desenvolvimento. Então, assim, a disciplina que nós temos em pegar esses valores que são colocados nesse pequeno saquinho que nós recebemos, e nós vamos então plantando, e a partir desse plantio nós cuidamos para que isso germine, aí sim nós cumprimos ali o nosso papel. Então essas sementes não são lançadas em vão, não são desperdiçadas, embora muitas delas, né, podemos dizer assim que muitas daquelas que são colocadas nas nossas mãos, muitas caem no chão e acabam não se desenvolvendo, porque nós somos meio descuidados ainda, né? É muita informação que fala sobre essa transformação e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se daquelas sementes, daquelas que ficarem nas mãos, forem bem cuidadas, a transformação vai acontecer. E lembrando que depois que essas sementes passam a germinar e elas alcançam um grau de desenvolvimento, elas não se perdem mais, porque elas adquirem maturidade. E essa maturidade dos valores que nós praticamos, que nós cuidamos e nós conseguimos alcançar, essa maturidade se encaixa exatamente dentro daquele princípio, que diz que o espírito que se desenvolve, que se aprimora, ele não retrograda. Ele não volta àquele estado anterior dele, porque a conquista que ele alcançou é uma conquista definitiva. Então aqueles valores que nós fazemos germinar e alcançam a maturidade são valores que não voltam mais, não se perdem mais. Por isso que é esse trabalho constante de vigilância, né, e sempre de esforço contínuo. Né? Ah, coisa linda, Sandra. Então, meus amigos, é isso, né, que o Cornélio Pires traz para nós aqui, né, falando para essa Maria Clara, para essa jovem amiga aqui, Maria Clara, que desejava iniciar o trabalho dentro da doutrina. Então não é uma questão de ritual, não é uma questão de cerimonial, é simplesmente abraçar a causa, essa causa que todos nós abraçamos. É uma causa que é nobre, nos ajuda, porque na verdade aquele que trabalha no bem, trabalha por si mesmo, apesar do resultado beneficiar outras pessoas. Mas somos nós os principais beneficiados. Porque o sentimento, a alegria, o valor que se estabelece dentro de nós, são valores, são conquistas que somente nós podemos fazer. Ninguém pode fazer o outro feliz. É ele que se faz feliz. O que nós podemos fazer é oferecer para ele, né, condições, oferecer para ele circunstâncias em que ele consiga ser estimulado constantemente em trabalhar para essa transformação. Dudu colocou também, né, muitos de nós, sem perceber, ainda somos terra.
até chegar na maturidade do adubo, onde a melhor semente germinará. E aí sim, o seu caminho vinga dando raízes fortes e belos frutos, né, a sua evolução. Então, pois é, ainda somos terra, nem sementes somos capazes de dar ainda. Né? E o trabalho coletivo faz exatamente isso, né, Sandra? O trabalho coletivo nos envolve porque nós somos assim, olha, eu trabalho, vamos trabalhar juntos, vamos fazer juntos que vai dar certo. E aí nesse trabalho coletivo, ele traz o seu resultado. Todos nós temos o potencial de fazer o trabalho sozinho. A diferença é que juntos nós nos estimulamos, encontramos saídas e motivações para continuarmos fazendo com que esse trabalho se desenvolva. Né? Então vamos lá. Pois é, Hermes, né? Então começamos como terra e um dia seremos semeadores, né? E temos hoje grandes semeadores como sendo, né, o principal semeador, que é Jesus, que lança constantemente essa semente junto de nós. Então está aqui, né, essa mensagem belíssima, né, de Cornélio Pires, nos ajudando aqui a ter esse melhor entendimento. E no final ele coloca, né, na última estrofe aqui do poema dele, quanto a mim prosseguirei, por servo errado e menor. Se com o trabalho sou fraco, sem ele estarei pior. Né? Então, eu me lembro de uma passagem da minha infância, coisa bem simples, né, mas que talvez ilustre. Eu conversava com um primo que já era maior de idade, uns 8 anos mais velho que eu. A gente andava de carro, eu devia ter ele por volta de 10 anos de idade. E aí então eu vi um para-choque de um carro amassado. E eu falei para ele assim, mas eu não sei por que carro tem para-choque, qualquer batida que dá amassa. Aí ele falou para mim, talvez ele não tivesse noção, né, da semente que ele lançou. Ele falou assim, imagina se esse carro não tivesse um para-choque. Né? Aí que eu fui entender qual era a função daquele para-choque. Né? Então o trabalho, na verdade, para nós é um para-choque, porque ele nos ocupa. E essa ocupação vai fazendo com que nós fiquemos constantemente ativos e atentos a esses valores. Eles não ficam esquecidos, porque eu preciso pôr em prática isso o tempo todo. André Luiz, numa das suas mensagens, ele fazia uma comparação sobre o atleta, né, e aquele que pratica o bem. Então ele falava assim que o atleta, né, ele tem que o tempo todo treinar, aprimorar o seu físico, aprimorar a sua técnica, se esforçar para ganhar e conquistar suas medalhas, conquistar o seu campeonato. E quando a gente fala sobre valores, é a mesma coisa. Né? Nós temos que fazer isso diariamente. O atleta que para de treinar é aquele atleta que engorda, que enfraquece os seus músculos, que acaba perdendo a habilidade que ele tem, a agilidade que ele tem. Então ele precisa estar o tempo todo nesse nível alto para poder alcançar o seu objetivo. A vida dele é aquilo. Ele vive em função daquele trabalho que ele realiza, daquela profissão que ele escolheu, daquela filosofia de vida. Porque lembra quando nós falamos sobre a expressão filosofia de vida? É uma expressão muito utilizada, mas poucas pessoas conseguem parar para pensar sobre ela. Né? O que é uma filosofia de vida? É o meu jeito de viver. E qual é o meu jeito de viver? Cada um tem o seu. Alguns escolhem, a minha filosofia de vida é ser vegetariano. Ok. A minha filosofia de vida é ser um desportista, um praticante de uma atividade física. Ok, também. Outros escolhem, a minha filosofia de vida é trabalhar dentro de ações sociais, atividades sociais. Mas, de um modo geral, né, a filosofia de vida é o modo como alguém vive. Então, para nós que adotamos a doutrina espírita como filosofia de vida, ela está nos apontando assim, olha, a proposta dessa filosofia são esses caminhos, são essas práticas, são essas atividades. Quando a gente, então, tem essa disciplina de seguir essa filosofia, nós conseguimos alcançar o resultado que ela promete, que é o mais importante. Né? Porque a promessa da doutrina espírita é a reforma do nosso caráter, é a transformação do nosso caráter. Assim como também outras filosofias de vida trazem essa mesma proposta. E cada um vai escolher a filosofia que melhor lhe convém. Assim como nós vamos num restaurante, cada um escolhe ali o prato que melhor lhe convém. Vai no cardápio ali, seleciona qual é ali a refeição que traz para ele o melhor, e que melhor o apetece,
E aí então ele faz a sua escolha. No caso de uma filosofia de vida é assim também. Então a proposta é, eu quero ter ali um roteiro para poder conduzir a minha vida. Então nós escolhemos a doutrina espírita, há aqueles que escolheram uma filosofia materialista, mas lembrando que uma filosofia materialista não quer dizer necessariamente algo ruim, porque você pode escolher uma filosofia espiritualista e ser uma pessoa ruim. Fazer com que as suas imperfeições predominem sobre aquilo que você busca em termos de aperfeiçoamento. Mas ele escolheu viver ali o pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia de vida. E o pragmatismo é, eu sou prático, eu faço aquilo de acordo com as circunstâncias. Se ele me puxa para um lado, eu vou para lá. Se ele me puxa para o outro, eu vou para lá. Temos aqueles que têm outras religiões com as suas práticas, com a sua rotina. É uma filosofia de vida. Então a nossa filosofia de vida traz para nós como proposta aquilo que o Espiritismo mostra, começando nos instruindo sobre a nossa realidade, como espíritos que somos. Quais são as formas que nós devemos nos conduzir diante das situações que a vida vai nos apresentando. Mostrando que eu não devo ser apenas ali o espírita dentro do centro espírita, enquanto eu trabalho pelo espiritismo. Porque quando eu não estou trabalhando pelo espiritismo, eu trabalho, na verdade, né, na minha rotina, no meu cotidiano, aplicando aquela filosofia. Embora, como a gente já viu, né, é através do resultado das nossas ações que nós vamos encontrar ali, né, a vivência do Evangelho. Lembra, né, muitas vezes nós somos o único Evangelho que uma pessoa leu na vida. Exatamente porque nós estamos aplicando essa filosofia em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida pessoal. E aí, então, através desse exercício constante, nós vamos nos aprimorando, até nos acostumarmos, porque ainda estamos fazendo um esforço para que esses valores sejam demonstrados. Vai chegar um momento em que a nossa vivência dentro desses valores será tão automática que já não tem mais esforço. É algo natural. É aquele que começa fazendo ali os primeiros exercícios físicos, né? Aí depois vem ali aquelas dores, vem ali o cansaço, vem o desânimo, mas depois, quando ele já alcançou esse condicionamento, ele corre naturalmente, ele faz o exercício naturalmente e ele se sente bem por isso, por incrível que pareça. No começo é o esforço e a dor. Depois vem o hábito e vem o prazer. A vivência do espírito é assim também. Bom, então é assim, né? Esse é o resultado, né? O Hermes lembrou ali em cima, né? Hoje somos terra adquirindo novas sementes, né? Quando essas proliferar, nossos aprendizados proliferar nossos aprendizados, aí seremos então semeadores, né? Esse que é a nossa proposta. Né? Deixa a luz reluzir, nem que seja de um simples vagalume, né? E ela vai crescendo cada vez mais. Bom, então isso aqui é o Cornélio Pires, Cornélio Pires, trazendo para nós então essas reflexões. E aqui rapidamente, só para aproveitarmos, né? O próximo item número 2, que é bem pequenininho, vou aproveitar aqui o nosso tema. Ele é uma referência, porque aqui ele faz uma referência a Jesus, né? Então a gente conclui aqui o nosso estudo com essa pequena, com esse pequeno poema, né? Aqui com esse pequeno soneto, né? Então aqui refere-se à Semana Santa de 1974, que diz assim para nós. Então o número 2 aqui é Em Memória de Jesus. Associando-se com certeza às lembranças de Jesus, rearticuladas na semana, os nossos amigos espirituais cooperaram para que as reflexões do item número 5 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo saíssem para estudo em nossa reunião. Aqui eu gostei dessa passagem, quando ele diz assim, os nossos amigos espirituais cooperaram para as reflexões para que o item 5 do capítulo 6 saíssem para estudo em nossa reunião. É aquela ideia que a gente sempre coloca, né? O grande mistério, né, que os espíritos provocam, né, ao nos ajudar na seleção dos temas, né, que são importantes para as nossas reflexões. E aqui, então, um companheiro incumbiu-se da explanação do texto.
Ao término de nossas tarefas, o poeta Maciel Monteiro comunicou-se dando-nos o soneto que intitulou Cristo Jesus. É só para lembrarmos aqui esse item número 5 do capítulo 6. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. E o item número 5, né, falava aqui sobre o advento do Espírito de verdade. E aí ele vai trazer aquela mensagem, né? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz geminarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Depois ele vai trazendo aqui algumas orientações, né, de chamar a atenção, que é realmente aqui uma chacoalhada para nos despertar. Quando ele diz, né, espíritas aqui no final, amai-vos este o primeiro mandamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Né? Então aqui o Espírito de verdade, o Espírito verdade, trouxe para nós essa mensagem, né? E aqui um outro espírito, um amigo, que é o espírito Maciel Monteiro, trouxe então para nós esse pequeno soneto, que diz assim: passam sobas cruéis dos séculos sem data. A prole dos Ramsés ergue a fúria leonina. Ciro esbanja poder. Alexandre fascina. Mitrídates refreia o ímpeto sarmata. César comanda o mundo e Roma desatina. Vem Átila depois na ambição insensata. Alarico é o terror que a ambição retrata. Todos passam descendo a cinza, treva e ruína. Mas Cristo em paz e amor fácil guia dos povos. Irmã nas multidões e lega aos tempos novos artífices e heróis preparando o futuro. E a elevar-se e a crescer no tempo sem memória, Cristo é o conquistador da verdade e da história, trazendo à humanidade o reino do amor puro. Aí Maciel Monteiro, então ele traz aqui uma comparação naquela Semana Santa, falando para nós aqui, né, trazendo nomes, mencionando nomes de grandes conquistadores, né, Ramsés, Ciro, Alexandre, Mitrídates, César, Átila, Alarico, né, grandes nomes da história, grandes conquistadores, mas que conquistaram, né, a ferro e fogo, derramando muito sangue para mostrarem o seu grande poder. Mas depois ele faz uma comparação, trazendo aqui que Jesus foi o guia dos povos e o único que prevaleceu com a sua filosofia, né, com seus ensinamentos. Que se até hoje nós falamos sobre Jesus e vivenciamos aquilo que ele ensinou, esses nomes que nós vimos aqui atrás simplesmente ficaram na história, deixando ali, na verdade, não apenas marcas, mas deixando profundas cicatrizes. E que certamente ali são espíritos que tiveram, que depois da desencarnação, fazerem ali um trabalho profundo de reconquista de si mesmos, né, de consertar aquilo que infelizmente acabaram, né, destruindo, acabaram prejudicando. Quantos e quantos espíritos envolvidos, né, nessas conquistas e quantas dores foram ali disseminadas por esses povos, né, por esses tempos, durante essas gerações. E todos eles precisaram se reformar, precisaram se transformar para poder consertar aquilo que fizeram. E Jesus não, Jesus trouxe pronto, e aquilo que ele trouxe para nós é aquilo que perdura até hoje e que vai ainda seguir, né, até o fim dos tempos. Com toda certeza, porque aquilo que ele trouxe para nós é a mais pura verdade. Né? O que nós vamos percebendo com o passar do tempo vai ser ali as nossas interpretações que vão se modificando.
aquilo que nós conversamos, né, durante esses tempos, durante essas últimas semanas, que aquilo que nós aprendemos, né, da doutrina espírita, na visão terrena que nós temos, né, é um beabá, né, é ali a introdução desse conhecimento sobre a realidade do espírito. Então, a doutrina espírita ela não foi concluída, né, então ela tem muito ainda a oferecer para nós, porque nós ainda temos muito o que aprender com ela. Então, não basta apenas nós decorarmos e utilizarmos o nosso conhecimento atual para poder trazer dela, extrair dela a verdadeira revelação. Então, como eu falei para vocês, né, aqui no mundo físico, nós fazemos o estudo da doutrina espírita. No plano espiritual, se faz o estudo da doutrina espírita. E o estudo que é feito lá é um estudo muito diferente daquele que é feito aqui. Exatamente por causa da perspectiva. Aqui nós olhamos com essa visão humana, terrena, apegada ainda aos valores do mundo. No plano espiritual se faz com a visão de um plano elevado, de um plano livre dessas paixões. E, portanto, a leitura é feita de uma forma diferente. Os ensinamentos que os Espíritos trouxeram, não tenhamos dúvida disso. Eles procuraram facilitar ao máximo para a nossa compreensão. Trouxeram ali argumentos, trouxeram exemplos, trouxeram símbolos para nos ajudar no melhor entendimento de acordo com a nossa capacidade. É como se nós pegássemos um professor de uma grande universidade, um grande catedrático, e precisasse falar no jardim da infância. Todo o conhecimento que ele tem, todo o conhecimento intelectual que ele adquiriu, não vai ter muita utilidade simplesmente porque aquelas crianças não poderão entender ainda. Então ele vai ter que falar dentro do conteúdo que elas são capazes de assimilar, ele vai ter que falar na linguagem que elas vão compreender, trazer ilustrações que são compatíveis com o universo mental que elas estão vivendo. Então esse conhecimento nada tem de útil para aquele grupo especificamente. Quando nós pegamos esses grandes espíritos que vieram, né, como Sócrates, como Platão, como aqueles que alcançaram, né, grandes vultos na história da humanidade, se tornaram grandes vultos na história da humanidade, ao falarem para essa população encarnada que tinham do conhecimento que eles tinham vivenciado, certamente eles pegaram apenas uma pequena parcela para trazer para nós uma linguagem que fosse acessível para nós compreendermos. Mesmo que nós abríssemos o Livro dos Espíritos e víssemos ali grandes palavras, frases muito bem construídas, um conteúdo muito intelectualizado, mas aquilo é algo muito discreto diante da realidade que se vê no plano espiritual. Dudu trouxe para nós aqui também, né? Tu traz o verbo e eu o ouvido. Eu ouço o estudo e tu nos ensina. Hoje guardo conhecimento e tu junta mais um. Na síntese disso tudo, eu contigo enriqueço junto. Estamos juntos, aprendendo sempre, né? Então é o que os ensinamentos chegam para nós. Né? Obrigado pela participação do nosso companheiro. Então aqui, só para a gente poder finalizar então, né, eu quis trazer para vocês apenas essa participação, né, de Maciel Monteiro, fazendo uma referência aqui sobre essa Semana Santa, daquele período, né, em que se falava, né, sobre aquela trajetória, né, final de Jesus aqui no nosso mundo físico. E aí, claro, né, ele mostrava exatamente aqui, em memória de Jesus, que foi o tema que foi apresentado para nós. E aí, então, através desse soneto, ele faz a lembrança, né, daqueles que foram os grandes conquistadores do mundo, né, os conquistadores do mundo material, né, e Jesus aqui sendo para nós o grande conquistador da verdade e da história, né, trazendo à humanidade o reino do amor puro. Então, fica aqui então para concluirmos esse nosso primeiro encontro a respeito desse livro, né, o livro Caminhos de Volta. Mais uma vez aqui são os Espíritos mostrando para nós, né, tudo aquilo que diz respeito a esse caminho de volta à nossa realidade espiritual, mostrando que aqui o mundo físico não é um mundo definitivo. Ele é apenas aqui, né, o que traz para nós a transformação. Né, aqui vem a experiência que nós vamos vivenciar, os aprendizados específicos para essa modalidade de aprendizado que nós precisamos, que é a modalidade material, para depois então retornarmos ao mundo espiritual e continuarmos ali o nosso aprendizado. Caminhos de Volta é esse livro então que chega para nós. Né, são 40 mensagens, né, como nós colocamos,
Vimos aqui 2 mensagens apenas, temos aí um longo caminho pela frente para aprendermos muito sobre diversos temas que foram tratados naquele grupo. E nós vamos aqui então beber um pouco mais dessa fonte também. Angelina trouxe para nós, né? Somos estagiários desse planeta maravilhoso, mas ainda não aprendemos a usar o livre-arbítrio que o Pai nos deu. Um dia contaremos as nossas próprias histórias, precisamos despertar e fazermos da melhor forma possível. O Pai de amor acreditou em nós, ensinou-nos aqui para fazermos o melhor nos que couber, né, que nos couber. Então, aquilo que nós pudermos fazer de melhora com esses ensinamentos que nós recebemos, esse é o nosso compromisso, né, já que nós abraçamos essa filosofia. Então, ao abraçarmos, né, ela traz para nós ali também, né, algumas propostas. Se nós abraçarmos efetivamente essas propostas, certamente nós teremos ali o seu resultado, que é um resultado prometido também, né, para alcançarmos essa condição mais elevada que nós tanto desejamos. Ela nos apresenta o caminho que nós temos que seguir e quais são os esforços que nós precisamos empreender. Então, cabe a nós agora abraçar ou não, porque a doutrina espírita ela não traz, como a gente sempre lembra, ela não traz obrigações. Né? O espiritismo ele não te obriga a nada. Você não é obrigado a frequentar o centro espírita, você não é obrigado a fazer nada, mas ao mesmo tempo também ela te esclarece. Se você não tem essa proposta de abraçar esse trabalho, essa nova tarefa, o seu resultado vai ser uma estagnação. E vai ser ali o sofrimento, né, como consequência das escolhas equivocadas que nós fazemos. Ao abraçarmos essa filosofia, a proposta é, se você fizer isso bem, acredite que você vai conseguir alcançar um estado de felicidade melhor. Então, ao nos envolvermos e nos comprometermos, o resultado então virá. Bom, meus amigos, é isso, né? Trazendo para nós aqui uma interpretação desse poema, né, desses 2 poemas que nós vimos aqui, trazendo para nós esses ensinamentos tão importantes, né? Então fica aí, né, essas novas sementes para guardarmos, plantarmos e depois cuidarmos para que elas possam florescer em nós. Fechando por aqui então, pessoal, nossa querida Marta trazendo para nós aqui, né, sempre muito querida, sempre muito bem-vinda. Então,